continuar com os irmãos. Texto de Lucas, também aparece em Mateus esse texto, mas minha meditação nessa noite é seguir a Cristo. As crianças podem ir para suas salas, né? Todas as crianças e pré-adolescentes podem ir para suas salas. O Luciano vai se reunir com os adolescentes também podem subir, todos os adolescentes podem ir também. O Luciano vai se reunir com vocês. Bem, hoje tem sido um domingo bem cheio, né? Graças a Deus, desde as 10 da manhã, 5 horas hoje tivemos a primeira aula de Fundamentos da Fé Cristã. Foi muito interessante, porque até quinta-feira eu sabia que tinha aqui 5 alunos. Na sexta aumentou para 8, hoje tinha quase 20 na sala, né? Que bom, né? Glória a Deus por isso. E acho que tem gente ainda que não veio. Que bom, vai ser um tempo muito gostoso. Tempo de estudar a palavra de Deus, crescermos. Em julho a gente vai fazer uma formatura bem bonita dessa turma que está fazendo esse curso agora. Lucas 9, do versículo 57 até o versículo 62. O tema da minha mensagem hoje é seguir a Jesus, o mais fascinante e difícil projeto de vida. Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62. Vamos ficar em pé, reverência à palavra de Deus, vamos ler sua palavra agora. Versículo 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não precisa abrir, mas eu vou ler o mesmo texto em Mateus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe Jesus, porém: segue-me, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do mais fascinante projeto de vida que alguém pode ter, que é te seguir, que é colocar os passos, os pés, onde o Senhor tirou-os do Senhor, que é estar tão perto que o Senhor não tenha nenhum esforço para mudar os rumos, dirigir-nos. Deus, nós queremos te seguir.
Aliás, o Senhor disse que nós seríamos seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros. Senhor, nós precisamos te seguir, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Porque nós não queremos que nenhum dos impedimentos que se apresentam neste mundo, explícitos nesse texto, possam nos impedir de seguir. Mas que cada dia nossa vida esteja mais centrada naquele que é o teu propósito, que é o centro, que é o cerne, aonde o Senhor quer que a gente esteja. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Você senta e pergunta para o irmão do teu lado: você está seguindo Jesus? De verdade mesmo? Tem muita gente que vem na igreja, né? Muita gente é religiosa. Muita gente faz coisas boas. Muita gente faz coisas elogiáveis. Mas será que estamos seguindo Jesus? Né? Seguir Jesus tem que ser um projeto da nossa vida. Tem que ser o centro da nossa vida. Tem que ocupar cada minuto da nossa vida. A igreja, meu irmão, é formada por gente cujo projeto de vida é seguir a Jesus. De fato, muitos estão na igreja, mas não seguem a Jesus. São religiosos. São em busca de algum tipo de proteção, de bênção, seja lá o que for. Nesta semana, eu ouvi no jornal a história de uma moça que foi assassinada pelo seu namorado. Uma história terrível. Uma coisa de filme desses macabros. Mas no meio da reportagem, o repórter disse que ela saiu e foi para a igreja. E ele fez questão de dizer que ela começou a ter esse comportamento porque ela precisava de proteção. Ela sabia que tinha alguma coisa errada e ela precisava de proteção. Nada de errado da gente vir para a igreja buscar proteção. Mas o fato é que seguir Jesus não seguimos por os motivos corretos. Parece que fazemos algum tipo de acordo, algum tipo de toma lá da cá, né? Coça minhas costas, que eu coço as suas, como se Deus pudesse ser alcançado pelas nossas pequenas mãos para coçar as suas costas. Mas a igreja de verdade é formada por gente que um dia disse: eu quero seguir Jesus. Você está seguindo Jesus? O que é seguir a Jesus? O primeiro elemento para seguir a Jesus, meu irmão, é que você tem que estar disposto a obedecer. E a obediência pela fé. Ninguém segue a Jesus como se segue um líder político. Ninguém segue a Jesus porque de alguma maneira foi obrigado, foi coagido. Mas seguimos a Jesus quando o obedecemos e é pela fé. Às vezes a gente não tem uma razão lógica, mas se a Bíblia disse para a gente fazer, a gente simplesmente faz. Pela fé, obedecemos. Seguir a Jesus implica em renunciar. Renunciar com alegria. Porque só renúncia não é suficiente, né? Vem para a aula do Fundamentos. Estou brincando com os meus alunos, porque eu acho que ninguém fez isso, né? Mas vem para a aula do Fundamentos da Fé Cristã. Ele diz assim: eu estou renunciando o jogo do São Paulo hoje. Então eu vou renunciar. Mas o coração ficou lá no jogo, né? Daqui a pouco vai colocar o pontinho, aqueles que ninguém vê, né? Dentro do ouvido lá. E vai distrair no meio da aula, vai dizer: gol! Né? Mas como é que é essa história? Renunciar com alegria significa que simplesmente nós sabemos que o melhor lugar que a gente pode estar é no centro da vontade do Senhor.
é onde Ele nos quer. Seguir a Jesus é amar como Ele amou. Será que alguém pode fazer isso? Difícil, né? Tem coisas que a gente coloca como meta na nossa vida e começa a fazer esse tipo de pergunta, não é? Que temos que fazer o tempo todo. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, nessa hora, o que é que Ele faria? Às vezes eu sou tentado a responder: a Jesus daria umas boas bolachas nesse cara. Mas será que Jesus faria assim? Não que Jesus fosse um pacifista que não tomasse posições. Aliás, pelo contrário, né? Uma vez ele entrou dentro do templo, pegou um chicote lá e desceu o reino em todo mundo que estava comercializando dentro do templo. E você sabe que o problema não era comercializar, né? Isso estava previsto. Na lei levítica existia a possibilidade, se a pessoa morasse muito longe, ela poderia vender a oferta, trazer o dinheiro, chegando no templo ela comprava de novo e fazia a oferta. Então não era problema de comprar e vender, mas sabe o que é? As pessoas começaram a querer ter lucro. Quando você faz a obra de Deus querendo ter lucro, aí você precisa de uma chicotada. Deus precisa descer o reino, se fizer qualquer coisa, pensando alguma gloriazinha, em receber algum reconhecimento, que você merece uma chicotada. Então seguir Jesus é amar como Ele amou. Mas existem impedimentos. O que é que pode impedir? O que pode invalidar? Pode postergar, sabe, adiar esse projeto de seguir a Jesus, que é o projeto mais fascinante da nossa vida, que é a coisa mais fantástica que nós podemos ter. O nosso texto, para mim, ele apresenta pelo menos 3 coisas que impedem de nós seguirmos a Jesus. Nós temos 3 personagens, cada um deles com uma história, e estão diante desse mesmo dilema, que é seguir a Jesus. O entusiasmo por motivos errados. O segundo impedimento, tradição acima da devoção. E o terceiro, e talvez mais perigoso de todos, coração dividido. Coração dividido. Não tem jeito de seguir Jesus com o coração dividido. Jesus disse que você não pode servir a 2 senhores, porque vai amar um e odiar o outro, e vice-versa. O primeiro personagem que nos é apresentado lá em Lucas, Mateus disse que ele era um mestre, um escriba, alguém versado na lei, um conhecedor da lei. E ele chega para Jesus e diz: eu vou te seguir para onde quer que fores. Bonito, não é? Bonito. Agora Jesus conhece o coração. Pela resposta que Jesus dá, a gente entende como é que era o coração daquele homem. O que Jesus fala? As raposas têm os seus covis e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Aquele homem conhecia as profecias e ele estava talvez bem... Opa, a luz está piscando aí, vamos fazer outra luz de velas daqui a pouco. A gente só lembra mesmo de providenciar alguma emergência para isso quando a luz apaga. Mas é sempre assim. Mas agora, graças a Deus, a diaconia da igreja está pegando fogo. Eles vão pôr fogo nessa igreja aqui. Eles já estão falando de um monte de coisa. Aí eu falei: olha, o povo vai ter que aumentar o dízimo, porque para fazer tudo que eles querem. Que bom, glória a Deus. Diaconia aí pegando fogo. Daqui a pouco nós vamos ter um sistema aí de iluminação de emergência. Glória a Deus por isso. Bom, esse homem é o mestre da lei.
E por que a gente pode entender que ele tem motivos errados para seguir a Jesus? Quando Jesus dá uma resposta, é um balde de água fria. Não é? Ele conhecia as profecias. Ele conhecia que viria um Messias. Que esse Messias teria que ser um rei. Que esse Messias teria honra. Que esse Messias estaria num lugar de destaque. E o que esse homem está fazendo então? Pela resposta que Jesus dá para ele? Estou garantindo o meu futuro. Quando você se aproxima de Jesus pelos motivos errados, quando no secreto você está escondendo uma busca por valorização, por ser reconhecido, por qualquer coisa desse tipo, a resposta que Jesus vai te dar é uma ducha de água fria. Às vezes você está vindo por causa disso? Ô meu filho, você está dentro d'água. Se você estivesse seguindo uma raposa, você estava em melhor situação do que agora. Se você estivesse indo atrás de um passarinho, você estava numa situação melhor do que agora. Porque eles têm algum lugar, eu não tenho nada. O meu reino não é deste mundo. E quanta gente está vindo atrás de Jesus buscando um reino deste mundo. Não é verdade? Nós não temos visto isso, gente. Nós não temos visto isso. Quanto poder essa dita igreja evangélica construindo templos megalomaníacos. As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde descansar na cabeça. Então, se tem uma coisa que impede você de seguir a Jesus totalmente, completamente, é o motivo errado. Por que você veio hoje à noite aqui? Né? Você veio atrás de ganhar alguma bênção? Você veio atrás de ser recompensado? Você veio atrás de alguém dar um tapinha nas costas, dizer, olha, que bom, você fez uma boa ceia, bonito aí. Estou brincando, mas eu sei que o coração dos irmãos que fazem isso aqui não é esse coração, mas por que você faz o que você faz na igreja? Ou por que você não faz o que você devia fazer? Se tem algo que impede a gente de seguir a Jesus, é motivo errado. Ou motivação externa. O segundo elemento, o segundo personagem aí, esse daí, ele recebe o convite, né? Jesus diz para ele, siga-me. Mas o que o homem responde? Ah, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E a gente, vivendo na nossa época agora, não entende todo o contexto cultural do que significava isso aí. E com certeza, Jesus não está dizendo que o filho deva tratar mal o seu pai. Né? A Bíblia é muito clara quando afirma que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Já viram isso na Bíblia? Não é? Então, com certeza, Jesus não está falando disso. Mas qual é o problema que tem aí? Esse moço, ele estava preso nas suas tradições. Ele estava preso na sua religiosidade, nos seus dogmas. Ele estava ali dizendo que, mas Senhor, eu vou ter que renunciar a esses aspectos daqui que eu aprendi tanto que tinha que ser desse jeito. E você sabe que esse vai ser um problema na igreja, porque tem um tal dos judaizantes que vão perseguir Paulo o tempo inteiro. Paulo vai pregando para os gentios e eles vão atrás dizendo, você tem que guardar o sábado. Não é? A tradição dele, os dogmas, aquilo que ele acha que é certo, está acima da devoção dele. Eu lembro daquele incidente lá com Marta e Maria, né? E as duas estão lá perto de Jesus. E tem gente que está perto de Jesus por uma tradição e não por devoção.
E Marta estava lá e queria fazer um monte de coisa, né? Coisa ruim que Marta queria fazer. Vocês acham que era uma coisa ruim? Não, a não ser que você não sentisse fome, não quisesse almoçar. Marta queria fazer coisas boas. Ela estava fazendo coisas boas. Mas ela não tinha percebido ainda o precioso e aquela coisa única que eles estavam experimentando, que é ter Jesus presente, assim, corpo, né? Depois, nós agora o temos no nosso espírito, na nossa comunhão, mas nunca mais. E Marta estava ali parada aos pés de Jesus, cada palavra dela entrava no coração e produzia fé sobrenatural. Tem muita gente que para de seguir a Jesus dentro da igreja, porque está presa nas suas tradições. Não é desse jeito. Se for assim, eu não faço. Se não for desse jeito, eu não faço. Jesus afirmou que o vinho novo não pode se colocar nos odres velhos. Lembra disso? E o problema é que o vinho novo nos odres velhos, eles rompem os odres, eles rompem os barris, eles rompem e não conseguem reter o vinho novo, não conseguem segurar o vinho novo. Irmão, a tradição não pode estar acima da devoção. Sua vida de piedade não pode estar presa por um conjunto de regras que você acha que tem que seguir. E olha que eu tenho que falar isso com muito cuidado, porque tem gente que pega as palavras da gente e deturpam, né? Mas isso faz tempo. Pedro disse que pegavam as palavras de Paulo e deturpavam. Isso já faz desde os 2000 anos atrás já faziam isso. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer o que é certo em função daquilo que você acha que seria a sua piedade. Mas eu estou dizendo que você tem que tomar muito cuidado para não deixar que a sua intimidade, sua presença, sua companhia de Jesus seja impedida, seja bloqueada pelas suas tradições. Quantas pessoas você prega o Evangelho e tem uma resposta do tipo assim: não, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Tradição acima da devoção. Isso impede as pessoas de seguirem Jesus. E o terceiro, que é o terceiro tipo ali que a gente encontra, é o homem que chega então para Jesus e diz: Senhor, eu vou seguir-te, mas deixa primeiro voltar e despedir-se da minha família. E novamente a gente pensa: puxa vida, qual é o problema, né? Qual é o problema? E com certeza o problema não está na harmonia, na cordialidade familiar. Não é isso que Jesus está dizendo, está errado. Porque isso seria contra toda a palavra de Deus, onde família é algo extremamente valorizado. Mas sabe, o que eu creio que está mostrando nessa apresentação, quando Jesus responde, e responde de uma maneira bem clara, diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. E Jesus está falando sobre foco.
o nosso foco não pode estar fora do que é este propósito de seguir a Jesus. Essa história do arado, para a gente que mora na cidade, pode ser que algumas pessoas não sabem nem o que é o arado, né? Se eu perguntasse para uns jovens aí que nasceram aqui nessa capital de pedra e de asfalto, e eu chego e pergunto assim, não, o que é um arado? Quem é do interior sabe o que é um arado. Talvez você tenha visto os arados mecânicos, essas coisas bonitas. Mas na época de Jesus era um triângulo, uma ponta de madeira ou ferro duro na ponta. Essa pessoa segurava de um lado desse triângulo e na outra ponta ele amarrava um animal que era treinado, tá certo? Para obedecer comandos e seguir numa determinada linha. Por quê? Aquela ponta iria escavando o solo, revolvendo o solo. Depois as sementes plantadas nessa vala onde foi escavada cresceriam de maneira organizada, facilitando a colheita, facilitando a produção. Agora tem um problema muito sério quando você está com esse arado, né? E hoje em dia também é um problema, mas hoje tem um GPS, tem um troço assim mais sofisticado. Essa pessoa ela tinha que ter um ponto lá na frente, que ela olhava naquele ponto e se guiava por aquele ponto. Porque se ela olhasse para baixo, com certeza o animal faria curvas. E de vez em ficar um negócio alinhado, fácil de colher, ia ficar uma plantação toda em curva. Tinha que ter foco. Tinha que olhar naquela direção e dizer, não, esse é meu propósito, eu vou caminhar nessa direção, e é para lá que eu vou, e é nesse sentido que eu vou. A resposta de Jesus mostra que aquele moço, ele está com suas prioridades divididas. Ele está olhando para um lado e está olhando para o outro. E ele fala da sua família, mas ele não entendeu ainda, meu irmão, que para você seguir a Jesus e pensar que isso não vai envolver, de alguma maneira, alguma renúncia, que você não vai ter em algum momento de olhar para aquele ponto e andar na direção, mesmo que algumas coisas fiquem de lado, você está com o coração dividido. E se tem algo que impede a gente de seguir Jesus, é coração dividido. Hoje em dia, a gente pensa que a gente pode fazer muitas tarefas, muitas coisas, né? Aliás, com o advento da tecnologia, tem o tal chamado de multitarefa, né? As mulheres se arvoram dizendo que conseguem fazer N coisas ao mesmo tempo, que os homens conseguem fazer uma só. E, de fato, o homem faz uma bem feita, a mulher faz 20, mais ou menos. É só parte da brincadeira, né? A mulher realmente tem uma capacidade de se dividir mais do que o homem. Diz que o cérebro do homem tem o dobro de neurônios do que as mulheres, mas as mulheres têm o dobro de conexão de um lado para o outro. Então elas usam muito mais do que o homem, né? Bom, sei lá. Há controvérsias, né? Tem a piada, vocês sabem a piada, né? Que estavam vendendo o cérebro, certo? Aí tinha um cérebro da mulher lá, custava R$500. E aí tinha um cérebro do homem que custava R$50 mil. Aí foram querer saber, mas por que o da mulher? Aí a explicação foi assim, que o
O da mulher está bem usado, o do homem ainda está novinho e folhando. Mas foi um elogio para as mulheres, vocês não entenderam, não? Entenderam não. Entenderam não, tá vendo? Entenderam não. Vou retirar aquela ideia. Acabou, voltemos para cá. Gente, se tem algo que vai impedir você seguir a Jesus, é seu coração dividido. Você achar que você pode, como a gente dizia, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu vou dizer para você que se você está nessa situação, e o que significa isso? Vou tornar isso mais prático. É assim, quando você tem que decidir alguma coisa, você olha o quê? O que o mundo faz a respeito daquela situação? Ou você olha o que a Bíblia diz? Se você fica comparando, se você fica, entendeu? Não, mas o mundo faz isso, né? Então o mundo diz que eu tenho que ser bem sucedido, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que ser... A Bíblia diz que você tem que ser fiel, que você tem que desenvolver os seus valores. Se você fica nessa coisa, eu vou dizer para você não está com um pé na igreja e outro pé no mundo, você está com os dois no mundo. Porque não tem jeito de seguir Jesus assim. Não tem jeito. Nós não conseguimos seguir Jesus com o coração dividido. Mais cedo ou mais tarde, a única coisa que você vai ter é frustração. Vocês lembram da história de Elias com os profetas de Baal? Todo mundo lembra, né? Está lá, Elias falando, eu fiquei só. No meio da fala dele, ele diz uma coisa assim: se Baal é Deus, segui-lo. Se Jeová é Deus, segue. O que não dava para o povo achar que podia acender uma fogueira para Baal e uma fogueira para Deus. Não dá. Nós temos que colocar toda nossa energia nessa direção. E, irmãos, vai ter renúncia, não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter renúncia. Alguns não vão querer ser teus amigos. E paciência, até com Jesus foi assim, né? E você sabe que essa é uma regra que você tem que aprender. Que é a seguinte: para ter os amigos certos, você vai ter os inimigos certos. Você sabia disso? Você acha que você pode ser amigo de todo mundo? Presta atenção, não estou dizendo que você tem que ser beligerante, que você tem que cortar o pescoço de quem não é teu amigo. Nada disso, não tem nada a ver. Mas pensa em Jesus. Jesus teve amigos? Claro que teve. Agora Jesus teve inimigos? Ué, se com Jesus foi assim, você acha que você não vai ser? Claro, na hora que você tomar posição, pessoas vão se levantar contra você. Você vai ter inimigos. E aí, nessa hora, você vai acomodar? Não, vamos, sabe, a gente tem que construir pontes, a gente tem que, meu irmão, você tem que respeitar todo mundo, isso não tenha dúvida, mas teu coração não pode ser dividido. Não pode ser dividido. Será que esses empecilhos têm bloqueado o seu relacionamento íntimo com Jesus? A resposta que Jesus dá a cada um desses que são convidados ou que estão dizendo quero te seguir, ele diz: mude sua opinião sobre mim, não venha me buscar com outros interesses. Segundo, deixe os mortos com os mortos. Terceiro, tenha um só alvo, um só propósito, um único coração. Seguir Jesus é um chamado,
E é uma decisão. Nós somos chamados pelo Senhor, mas também nós decidimos seguir. Isso aconteceu com os discípulos, quando Jesus os chama, mas também eles decidem, vou seguir Jesus. Seguir Jesus é ser um adorador, que faz da vida um culto e do tempo em uma liturgia, que entende que adoramos a Deus em todo lugar, em todo tempo. E qualquer que seja a nossa atividade, tem que adorar a Deus. Seguir a Jesus é viver na dimensão da fé, é andar sobre as águas, é colocar o nosso povo nas mãos de Jesus e ver ele alimentar a multidão. Seguir a Jesus é experimentar a restauração e ser desafiado por toda uma vida. Por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha negado Jesus como Pedro, Jesus sempre vai nos dizer: amas-me mais do que estes. Eu vi a resposta de Pedro por 3 vezes, como por 3 vezes o negou. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus é aquele que nos restaura. Jesus é aquele que nos conserva. Seguir a Jesus nos transforma. Seguir a Jesus nos desafia. Seguir a Jesus nos completa. Esse é o desafio do Senhor essa noite. Você está pronto para seguir a Jesus? Você está pronto para seguir a Jesus? Porque seguir Jesus é o mais fascinante e difícil projeto de vida. Jesus nunca disse que seria fácil. E Ele nunca nos prometeu facilidade. Mas Ele nos prometeu a sua presença, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você estamos aqui para seguir Jesus. Não com o coração dividido, não pelos motivos errados, não fazendo o que Ele não quer que a gente faça, mas seguindo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E aí, vamos seguir Jesus juntos? Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude a seguir. Vamos orar e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo desafio da palavra dessa noite. Que nós realmente coloquemos no nosso coração como desejo único, principal, com o coração não dividido, te seguir, Senhor. Olhar para o Senhor e seguir de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa vontade, Pai. E agora, Pai, quando estamos aqui diante desta que foi a tua ordem aos seus discípulos, que nós deveríamos então participar desta refeição, desta refeição cerimonial, onde nos lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar. Pedimos tua graça sobre nossa vida e nos ajude, Pai, porque queremos ser encontrado entre aqueles que o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É assim, Pai, que nós queremos te seguir. Nos prepare agora, Pai,
tomarmos dessa ceia. No nome de Jesus. Amém.